Olá pessoal, voltamos com mais uma videoaula, tá? Bom, a última operação a ser trabalhada quando falamos em operações com polinômios. Já vi uma adição e subtração de polinômios, multiplicação de polinômios nas últimas últimas videoaulas. E agora, para finalizar o assunto operações com polinômios, tá? É a operação de divisão de polinômios, talvez a mais complicada, tá bom? Mas o meu objetivo aqui não é focar no passo a passo, na receita ou no passo a passo, um cronograminha que ele fez para você lá na página 143, tá? Eu vou fazendo os cálculos, eu quero que vocês vão pegando a ideia, tá? Vocês vão ver que ele é bem semelhante ao nosso algoritmo que a gente já vem usando, a nossa divisão, quando a gente divide dois números lá, coloca na chave, tá bom? É a mesma ideia, tá bom? Só que agora a gente vai trabalhar com polinômios. Vamos trabalhar com alguns exemplos para deixar isso bem fixado, beleza, pessoal? Então vamos lá para o primeiro exemplo, tá? Então ele fala o seguinte para nós, pessoal, calcule 6x na quarta menos 21x ao cubo mais 15x ao quadrado dividido por 3x ao quadrado. Esse é o nosso primeiro caso, tá, pessoal? Quando a gente faz um polinômio por um monômio, tá? Um polinômio por um monômio, ele é feito dessa maneira, tá bom? Quando o divisor for um monômio, tá bom? Ou melhor, a gente pode escrever isso como 6x na quarta menos 21x ao cubo mais 15x ao quadrado dividido por 3x ao quadrado, tá? Pessoal, lembra que quando a gente fazia uma soma, por exemplo, se vocês fazem assim, tá? Eu vou fazendo sempre o anexo, uma relação com o que vocês já sabem que é só com a parte numérica. Lembrem lá, vocês faziam assim, 6 mais 4 mais 2 dividido por 2. Vocês podiam escrever isso como 6 dividido por 2 mais 4 dividido por 2 mais 2 dividido por 2. Ou seja, você divide cada termo pelo divisor, tá? A gente pode separar essa soma. Lembra que como é o mesmo divisor, a gente soma somente o numerador? A gente vai usar a mesma ideia aqui quando a gente trabalha com polinômios, tá bom? Então a gente vai aplicar a mesma ideia, tá? O que a gente vai fazer? Vamos lá. Então vai ficar 6x na quarta dividido pelo divisor 3x ao quadrado menos 21x ao cubo por 3x ao quadrado mais 15x ao quadrado dividido por 3x ao quadrado. Lembra que quando a gente fez multiplicação, a gente caiu em multiplicação com monômios? De novo, a gente vai recair em multiplicação com agora divisão com monômios, tá? Então a gente vai ter que fazer 3 divisões de monômios. Eu já fiz uma videoaula sobre isso, tá bom? Caso haja dúvida, entre lá no canal e procure lá divisão de monômios, tá bom? Como que a gente vai fazer? A gente fazia coeficiente com coeficiente, então 6 dividido por 3 dá 2 vezes x na quarta com x ao quadrado. A gente faz uma subtração, tá? Vai ficar menos complicadinho aqui. Então você vai pegar esse 4 menos 2, tá? Então fica x ao quadrado. Lembra que na multiplicação a gente soma? Na divisão a gente subtrai. Menos 21 dividido por 3 é 7. Se x ao cubo com x ao quadrado, 3 menos 2. Fica x elevado a 1, tá? Mais 5x ao quadrado com x ao quadrado. Então você vai pegar, mantém a base e subtrai os expoentes. 2 menos 2 é 0, tá bom? Vamos lá. Tá bom? Então fica x na 0, tá bom? Vamos reescrever ainda isso como 2x ao quadrado menos 7x
mais 5 vezes... Quanto que é x elevado a zero? Todo número elevado a zero é 1, só não vale quando é zero elevado a zero. Mas aqui, como é x elevado a zero, o resultado vai ser 1. Então, isso daqui vai dar 2x ao quadrado menos 7x mais 5, tá? Então, o resultado dessa divisão de um polinômio por monômio, tá? Esse método que eu estou fazendo só é válido quando o divisor for um monômio, tá bom? A gente já vai ver quando isso não acontece. Vamos para mais um exemplo, tá? De novo, é um polinômio por monômio, tá? Então, a gente vai usar o mesmo método. Então, isso é x ao quadrado menos 2x dividido por menos x, tá? Esse menos x não aparece o coeficiente, mas é menos 1, tá bom? Então, vamos lá, x ao quadrado menos x menos 2x dividido por menos x. Vamos lá. Vai ficar negativo, tá? 1 dividido por menos 1 fica negativo, mas com menos, tá? Aqui não aparece, é mais, fica negativo. Então, fica x ao quadrado dividido por x elevado a 1. A gente subtrai, sempre a gente faz menos quando é divisão. 2 menos 1 fica x elevado a 1. Menos esse menos com esse menos fica mais 2. 2 dividido por 1 é 2 vezes x. Aqui não aparece nada, é 1. Aqui não aparece nada, é 1. 1, esse 1 aqui de cima menos 1 aqui de baixo fica 0. Então, fica menos x mais 2 vezes 1, tá? Porque x elevado a 0 é 1. Então, fica menos x mais 2, tá? Então, esse é o primeiro caso nosso, tá bom, pessoal? Quando a gente pega um polinômio e o divisor é um monômio, tá? Tá bom? Um monômio. Assim como neste caso também era um monômio, tá? Monômio é composto somente por um termo, tá? Mas como que a gente faz quando isso não acontece, quando não é um monômio? Por exemplo, aqui a gente tem esse polinômio dividido por esse. Observe que esse não é monômio, esse termo aqui, o divisor, tá? Então, como a gente vai fazer? A gente vai usar o método da chave, que a gente já usa para dividir normalmente. Então, 3x ao quadrado mais 2x menos 4, tá? Dividido por x menos 1, tá bom? Pessoal, como que vai acontecer aqui, tá bom? Observe que ele vai ter um resto, tá? Vamos dar uma relembrada? Tá? Vamos dar uma relembrada conceitual como a gente faz a nossa divisão, tá? Vamos pegar lá, por exemplo, 49 dividido por 2, tá? Tá, pessoal, e observe que eu estou fazendo um paralelo, tá bom? Com a divisão normal nossa com números e com a divisão de polinômios, tá? Vamos lá, o que a gente faz? A gente pega esse primeiro termo aqui, dá 2, tá? Observe que 2 vezes 2 vai com o sinal trocado, né? 2 vezes 2, esse vezes esse dá 2, né? 2 vezes 2 é 4. Mas aqui ele vai com o sinal trocado, tá bom? Só para vocês ficar pensando na lógica, tá? Vem com o sinal trocado, fica 0. Abaixa o próximo, né? Certo? Ok. Vamos lá. Agora você observa o seguinte. Quantas vezes cabe o 2 aqui dentro do 9? 4, né? Então fica 2 vezes 4. Fica 8. Vai com o sinal trocado. Sobra 1, tá? Então a gente podia parar aqui, tá? O que acontece? Lá na página 144 ele fala para vocês. Esse daqui é o nosso dividendo, tá? Já veremos isso mais para frente. Esse daqui é o nosso. Opa. Esse daqui é o nosso divisor. Esse daqui é o nosso quociente, tá? Só nomenclatura, tá bom, pessoal? Quociente. E quando observe que esse 1 aqui
ele é menor que o divisor. Então a gente para aqui, ou senão a gente acrescentava um zero e continuava, tá? Mas o propósito aqui não é fazer com vírgula, tá? Mas poderia continuar, vocês iam chegar em 24,5, tá bom? Ia estar certo também. E esse camarada que sobra aqui embaixo, a gente chama de resto, tá? O que vocês observam, tá? Vocês vão observar a seguinte relação. O dividendo, ele vai ser igual. O dividendo é esse camarada que fica aqui, ó. Que eu estou dividindo ele. Vai ser eu pegar o quociente, até escrever quociente, multiplicar ele pelo divisor e eu vou somar com o resto. Nossa, professor, que relação é essa? Vamos fazer. Vamos usar esse exemplo que a gente acabou de fazer, ó. O dividendo é 49. Só estou substituindo, tá? Esse é um exemplo. Quem que é o quociente? O quociente é 24. Vezes, quem que é o nosso divisor? 2. Mais 1. Certo? E isso é, de fato, 49, ó. 24 vezes 2 é... 24 vezes 2 é 48. Mais 1. Isso dá 49. Vocês falam, nossa, professor, nunca tinha olhado para essa visão. Beleza, pessoal. Grave essa formulazinha aqui, tá? A gente vai ver ela mais para frente. O divisor, o dividendo é igual ao quociente vezes o divisor mais o resto, tá? Guardem essa formulazinha, tá bom, pessoal? Acabamos de ver o exemplo numérico, tá? Agora a gente vai voltar aqui e vai ver ele agora o dispositivo com letras, tá bom? Se ficar em dúvida, vocês voltam o vídeo e veem de volta lá o exemplo que eu acabei de fazer, tá bom? Lembra que eu falei a questão de mudar de sinal? Presta atenção nesse macete, tá bom? Pessoal, presta atenção. Então, o primeiro aqui, ó, é 3x ao quadrado, tá? Então, por quem que eu vou multiplicar? Quem que eu vou colocar aqui de tal forma que fique 3x ao quadrado? O 3x, tá? Por que que eu vou apanhar 3x? Porque quando eu faço 3x vezes x, fica 3x ao quadrado, tá? Eu estou fazendo essa operaçãozinha. Lembra que a gente pega o elemento que está aqui no quociente e multiplica pelo divisor, tá? Então, fica 3x vezes x, fica 3x ao quadrado, tá? Beleza? Só que observe o seguinte, fica 3x ao quadrado positivo aqui, né? Lembra que quando vai lá, quando vai aqui para nossa continha, ele vai com o sinal trocado, tá bom? Então, aqui fica 0, tá? Ele some, então eu nem vou escrever ele. Agora eu vou baixar o restante, 2x menos 4. Ah, professor, por que você não escreveu? Porque aqui vai aparecer 0x ao quadrado, tá? E 0x ao quadrado é 0, ele some, tá? Então, eu nem vou escrever ele, tá? Beleza. Agora eu vou pensar o seguinte. Opa, pera, já estava esquecendo de alguma coisa, hein, pessoal? Eu tenho que multiplicar por todo mundo que está aqui. Eu multipliquei pelo x e também tenho que multiplicar pelo menos 1. Não esquece, o professor já estava esquecendo. 3x vezes menos 1 fica menos 3x, tá bom? Então, fica menos 3x. Só que lembra que ele vai com o sinal trocado? Como essa multiplicação aqui deu menos 3x, ele vem para cá mais 3x, tá bom? Então, agora sim, fica 5x menos 4, tá? Já estava errando, viu? Tem que prestar atenção. Ah, de novo, eu não vou escrever o 0x ao quadrado aqui, porque ele some, tá? Então, como vai zerar ali, sumiu. Beleza. Vamos lá. Beleza, agora eu tenho essa operaçãozinha. Agora, de novo, eu vou pôr agora um outro camarada aqui. Por quem que eu vou multiplicar o x para ficar 5x? Simplesmente o 5, né? Porque 5 vezes x é o próprio 5x, tá? Lembro que eu sempre tenho que tentar zerar esse primeiro camarada aqui, tá? Para ele sumir. Então fica menos 5x, tá bom? Multiplica também pelo outro cara. Então tem que multiplicar o 5 pelo x e pelo
menos 1. 5 vezes menos 1 fica menos 5. Ele vem para cá com o sinal trocado. Mais 5. Então fica 1, tá? Então se a questão pedisse para vocês o seguinte, qual que é o resto, tá? Então se fosse pedir o resto é 1, tá? Quem que é o quociente? O quociente, neste caso, é 3x mais 5, tá? Exatamente igual exatamente igual lá quando é só com números, tá bom? O quociente é igual a 3x mais 5. Só que agora a gente não está trabalhando com números, está trabalhando com polinômios, tá bom, pessoal? Vamos para o próximo exemplo, tá bom? Qualquer coisa vocês voltam, tá bom? Agora aqui observa o seguinte, a gente tem um polinômio incompleto, tá? O que é um polinômio incompleto? Ele não tá naquela formulazinha, ó. 4, aqui tinha que ter o 3, não tem o 3, né? Tem o 2. Então o que eu vou fazer? Para fazer divisão, você tem que escrever ele completinho, tá? Então esses que falta, a gente vai escrever 0. Tá, deixa eu escrever meu 0. Tá feio meu 0. 0 x ao cubo, tá? Por que a gente coloca 0x ao cubo? Para deixar ali o potência x ao cubo e o 0x ao cubo ele some na soma, tá? Então a gente não está mudando o polinômio, tá? Só está escrevendo ele na sua forma completa. Aí o x ao quadrado, o 2 tem. Aqui, ó, observe que depois do x ao quadrado tinha que ter o x elevado a 1, ou só o x, né? Isso não aparece, então a gente tem que completar ele. Mais 1, tá? Quando a gente for fazer divisão, tem que sempre fazer... Quando aqui o dividendo é um polinômio incompleto, ele não está bonitinho na ordem decrescente, a gente coloca o 0 vezes aquele potência que está faltando. X ao quadrado menos x mais 1, tá? Vamos lá. Mesma ideia, tá bom? Sempre tem que pensar em zerar esse primeiro termo aqui, tá? Então, por exemplo, x ao quadrado. Por que eu multiplico x ao quadrado para dar x na quarta? X ao quadrado. X ao quadrado vezes vezes o x ao quadrado dá x na quarta. Lembra que ele vem com o sinal trocado, tá? Beleza. Só que eu tenho que multiplicar esse x por todos aqui, ó, por menos x. X ao quadrado vezes x, tá, pessoal? Eu sempre estou fazendo uma operação de monômios, tá? Por isso que é importante ter domínio, tá? Fica x ao cubo, tá bom? Essa multiplicação fica x ao cubo. Só que fica menos x ao cubo por causa desse menos aqui, né? Então ele vem para cá, mais x ao cubo, tá bom? E esse x ao quadrado com esse 1, x ao quadrado vezes 1, fica o próprio x ao quadrado, tá? Só que ele vai com o sinal trocado. Como deu x ao quadrado positivo, essa multiplicação aqui ele vem menos x ao quadrado. Beleza? Então, esse x na quarta com esse x ao quarto aqui, eu nem vou escrever 0x na quarta, tá? Eu não vou escrever esse termo que eu zerei. Agora, 0x ao cubo mais x ao cubo, ou seja, nada mais 1, eu fico com 1, que é o próprio x ao cubo. Esse mais x ao quadrado com menos x ao quadrado fica 0x ao quadrado. Por que o professor vai escrever esse 0x ao quadrado? Porque depois do primeira parte do polinômio que não tem coeficiente zero, é importante sempre escrever bonitinho o polinômio, tá bom? Completo ele. Tá, beleza. Vamos lá. Aí tem essa continha, tá, pessoal? De novo, agora eu tenho aqui x ao cubo, tem que zerar esse termo. Por que eu multiplico x ao quadrado que dá x ao cubo? X, né? Por quê? X vezes x ao quadrado dá x na terceira, x elevado a 3. Como ele fica positivo, esse multiplicando x ao quadrado, ele vem para cá, menos x ao cubo, tá beleza? Vamos lá, continua. Agora, esse x também tem que multiplicar por esse outro menos x. Deixa eu só apagar aquela continha ali que atrapalha depois, tá bom? É o meu rascunho. Então, aqui vem
Espera um pouco, deixa eu me localizar. Beleza. Vamos lá. Então a gente está fazendo essa divisão. Sempre é importante a gente tomar cuidado com as continhas, tá bom? Que nem eu tinha feito ali, x vezes x ao quadrado, tá x na terceira, tá bom? Aí eu vi, só faltei pra gente apagar aqui para não dar tumulto. Então fica menos x na terceira. Agora esse x aqui multiplica esse menos x aqui. Então fica x vezes menos x, tá? Fica menos x ao quadrado. Como fica menos x ao quadrado, ele vem para cá, mais x ao quadrado. Ele sempre vem com o sinal trocado, tá bom? E esse mais x com esse mais 1, x vezes 1 é o próprio x, mas ele vem aqui com o sinal trocado, tá bom? Então esse daqui ele some, x ao cubo com x ao cubo ele some. 0x ao quadrado mais 1x ao quadrado fica o próprio x ao quadrado. 0 menos 1, 0x menos x fica menos x mais 1, tá? Agora eu tenho que pensar o seguinte, por quem que eu multiplico? Tem que pensar em zerar esse termo aqui. Por quem que eu multiplico agora o x ao quadrado para dar o próprio x ao quadrado? Por 1, né? 1 vezes ele dá o próprio ele, né? Então, 1x ao quadrado fica x ao quadrado. Ele vem para cá, menos x ao quadrado. Tá bom? 1x, 1 vezes menos x fica menos x. Vem para cá, mais x, tá bom? 1 vezes 1 fica 1 positivo. Ele vem para cá, menos 1. Ou seja, deu 0 no final, tá? Porque esse vai dar tudo 0, tá bom? Então a gente escreve só o 0. Então se fosse para pedir para vocês qual que é o quociente, então vocês iam escrever quociente, ou qual que é o quociente? O quociente é igual a x ao quadrado mais x mais 1. Quem que é o resto? 0. Nesse caso ele tem uma divisão exata, tá bom? Beleza, tá? Então a gente viu dois exemplos e agora eu vou falar da formulazinha, tá? Ou seja, o dividendo dividido pelo divisor tem um quociente e tem o resto. Lembra que eu falei antes para vocês? O que que acontece? O dividendo vai ser igual ao quociente multiplicado pelo divisor somado com o resto, tá? Então essa é a nossa formulazinha, tá? E ela vai ser válida também quando a gente trabalha com polinômios, tá bom? Ou seja, tá, pessoal? Por exemplo, qual que é o nosso dividendo nesse caso, tá? Então só vou escrever aqui embaixo. Vamos testar, tá? Vai dar trabalho, mas vamos testar com um dos nossos exemplos, tá bom? Vamos testar com esse exemplo aqui. O outro exemplo também daria certo. Então, por exemplo, dividendo é igual ao quociente vezes o divisor mais o resto. Tá ok? Então, beleza. Quem que é o dividendo nesse caso? O dividendo é o camarada que aparece aqui, né? Que eu estou dividindo ele. Então, é 3x ao quadrado. Menos, vou pegar aqui, não, é mais 2x menos 4, né? Mais 2x menos 4. E isso, pessoal, vai ser igual ao pegar o quociente. Quem que é o quociente? O quociente eu marquei aqui, ó. Que é o mesmo que está aqui, ó. Vai ser 3x mais 5. Tá entre parênteses, porque é um polinômio que multiplica o divisor. Quem que é o divisor? X menos 1 é o cara que está aqui na chave. X menos 1 mais 1. Aí a pergunta é, professor do céu, certeza que esse polinômio aqui vai ser o
o resultado dessa operação? Sim, pessoal. Vamos testar? Vai dar trabalho, mas vamos testar. É válido, tá? Então você vai pegar esse com esse com esse, tá? Então 3x vezes x mais 3x vezes menos 1. Agora eu vou pegar o 5 mais 5 vezes x mais 5 vezes menos 1. E ainda falta esse 1 aqui do lado, mais 1, tá? Vamos realizar as operações. 3x aqui com x fica 3x ao quadrado. Mais 3 com menos 1 fica menos 3x. 5x. 5 vezes menos 1 fica menos 5 mais 1, tá? Então vamos lá, tem mais algum x ao quadrado? Não. Beleza. Menos 3x com mais 5x fica mais 2x menos 4. Uau! E não é que deu certo? Olha só. Exatamente igual, tá? Então essa forma, ela é válida, tá bom? O que eu senti? Vamos fazer o seguinte, vai ficar longa essa videoaula, tá bom, pessoal? Mas vamos praticar mais um exemplo de divisão. Eu vou pegar aqui o caderno, deixa eu pegar a apostila aqui, e vou pegar uma aqui do nosso material aqui. Vamos dividir dois elementos aqui. Então vamos fazer uma divisão um pouco diferente. Vamos pegar essa daqui. Então vamos lá. Vamos pôr mais um exemplo aqui para nós trabalharmos. Menos, deixa eu colocar entre parênteses. Então eu quero fazer menos 2x na quarta, menos 11x ao cubo, tá? Menos x ao quadrado, tá? Mais 18x mais 8. Isso tudo, deixa eu diminuir um pouco para caber tudo na mesma linha. Tudo isso dividido por x ao quadrado mais 5x mais 2, tá? Então aqui é uma divisão de polinômio por polinômio, aqui não é um monômio, a gente pode usar aquele primeiro caso que a gente viu no começo da videoaula, tá bom? E aqui que ele está falando para a gente encontrar quem que vai ser o quociente, tá? E quem vai ser o resto, tá bom? Só para você se localizar, eu tô pegando exercício lá da página 147, exercício número 10, a letra A, tá bom? Vamos lá, vamos fazer. Então vamos lá, vamos escrever. Observe que esse polinômio aqui, ele é completinho, né? Ele segue essa ordem, ó, 4, 3, 2, 1 e o número, tá? Então, a gente não precisa acrescentar o zero, ele é completinho. Menos 11x ao cubo menos x ao quadrado mais 18x mais 8. Tudo isso dividido por x ao quadrado mais 5x mais 2. Tá bom? Vamos lá. Então, o primeiro passo, a gente tem que zerar esse camarada aqui, tá? Por que eu multiplico o x ao quadrado aqui, ó? Sempre esse primeiro elemento ali do polinômio do divisor. Por que eu multiplico x ao quadrado que me dá 2x na quarta? Vocês vão ter que pensar e vocês vão ter que chegar em 2x ao quadrado. Mas aí eu te pergunto, será que é só 2x ao quadrado? Tem gente que vai falar, não, professor, tá assistindo a videoaula já vai achar estranho. Porque quando a gente faz 2x ao quadrado vezes x ao quadrado, isso dá 2x na quarta, certo? Mas, esse aqui vem positivo, ele vem para cá negativo. Opa, isso daqui não dá certo não, né? Alguma coisa tem errado, né? Então, onde que está o erro? É que, na verdade, não tem que multiplicar por 2x ao quadrado, ele tem que ir com o sinal trocado, certo? Então, a gente tem que multiplicar por menos 2x ao quadrado. Porque daí fica menos 2x na quarta, ele vem para cá, mais 2x na quarta. Por isso que ele vem com o sinal trocado, tá bom?
Agora a gente tem que multiplicar pelos outros. Multipliquei menos 2 por esse. Agora, menos 2x ao quadrado vezes 5x, tá? Então, menos 2x ao quadrado vezes 5x. Isso vai dar menos 10x ao cubo, tá? Menos 10x ao cubo, ele vem mais. Certo? E, por último, esse menos 2x ao quadrado vezes 2. Fica menos 4x ao quadrado, ele vem para cá, mais 4x ao quadrado. Observe que eu estou tomando cuidado em manter embaixo, ó. Cubo, embaixo do x ao cubo, x ao quadrado, embaixo do x ao quadrado, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, zerou esse primeiro, não vou escrever. Então, menos 11 com mais 10 fica menos 1x ao cubo, ou próprio menos x ao cubo. Menos x ao quadrado mais 4x ao quadrado fica mais 3x ao quadrado. Vai ser extensa essa daqui, beleza, pessoal? Então, agora tem que multiplicar por quem? Tem que multiplicar por quem para chegar em x ao cubo, o x ao quadrado, que é o primeiro termo. Eu tenho que multiplicar por x, somente por x, né? Porque x vezes x ao quadrado é igual a x a cubo, tá? Mas, de novo, tem que tomar cuidado com o sinal. Se eu multiplicar só por x, fica x ao cubo positivo, vem para cá menos. Eu não quero que venha menos, né? Eu quero que venha mais. Para ele vir com o sinal trocado, tem que colocar aqui menos, tá? Então, fica menos x ao cubo. Menos x com 5x fica menos 5x ao quadrado, né? Então, ele vem mais x ao quadrado. Mais 5x ao quadrado. E, por último, menos x com mais 2 fica menos 2x, certo? Então, ele vem para cá, mais, tá? 2x. Então, esse primeiro termo zerou. 3 mais 5 fica 8x ao quadrado. Mais 20x, tá? Mais 8. A gente continua, porque observa o seguinte. O grau ainda, ele que aparece aqui, ele tá maior, tá bom? A gente vai parar 1 hora, tá bom? Eu já vou explicar essa questão de quando que a gente para. Agora, por que eu multiplico o x ao quadrado para dar 8x ao quadrado? Vamos diminuir aqui nossa telinha para a gente conseguir enxergar melhor. Por que eu multiplico? Pelo próprio 8, tá? Mais 8. 8 vezes x ao quadrado fica 8x ao quadrado. Vem para cá, menos, tá? Lembra que sempre o meu objetivo é esse primeiro termo aqui, ó. Tá bom? Sempre o primeiro termo ali. 8 vezes o 5 dá 40x, né? 40x. Ele vem para cá, menos 40x, tá bom? 8 vezes 2 dá 16, ele vem para cá, menos 16. Esse termo ali zerou, esse com esse zerou, não vou colocar, então fica menos 20x com menos 8, tá bom? Professor, quando que eu sei que eu devo parar, tá bom? Eu vou parar justamente quando observar que o grau do resto, que foi esse camarada aqui, ele for menor que o grau do x ao quadrado, mais 5x menos 2, que é o nosso divisor, tá bom? A gente para quando isso acontece, tá? Quando, anotem aí, tá? Isso daí é importante. Quando que a gente para? Quando o nosso resto tiver um grau menor do que o grau do divisor, tá? Anotem essa frase que eu acabei de falar. Volta, tá? Porque observa o seguinte, o grau de x ao quadrado mais 5x mais 2, ele é um polinômio de segundo grau, tá? A maior potência tem 2. E esse polinômio menos 20x mais 1, ele é um polinômio do primeiro grau ali, ó. Tem 1 em cima do x, tá? Então a gente para. Então a resposta aqui é quociente igual a menos 2x ao quadrado menos x mais 8. E o resto é menos 20x menos 8, tá? Como atividade para vocês fazerem aí, eu quero que vocês peguem o quociente, tá? Pega ele, multiplica vezes o divisor,
Então, quem que é o quociente? Mais o resto, tá? Ou seja, o que eu quero que vocês façam? Quero que vocês peguem o quociente, que ele é menos 2x ao quadrado menos x mais 8, tá? Entre parênteses, multiplica pelo divisor. Quem que é o divisor? O divisor aqui, ó, é esse, x ao quadrado mais 5x mais 2, né? Que é o cara que tá aqui em cima, ó. Mais o resto, tá? Mais o resto que é menos 20x menos 8, tá? Eu quero que vocês façam essa operação e vocês precisam chegar em que valor? Vocês vão ter que chegar no dividendo, tá? O resultado tem que ser exatamente igual ao dividendo. Quem que é o dividendo? Dividendo, que é o cara que eu estou dividindo, é esse camarada aqui, tá bom? Vocês vão ter que chegar nesse camarada aqui, beleza? Nesse polinômio, tá bom, pessoal? Essa aula ficou bem extensa, tá bom, pessoal? Assistem ela detalhada, se for preciso, assistem ela em 2 partes, mas é importante vocês assistirem. Foram feitos bastante exemplos, tentei exemplificar ao máximo, tá? Mas qualquer dúvida tem as nossas videoconferências e fica alguma dúvida, eu faço mais uma videoaula com mais exemplos, tá bom, pessoal? Espero que tenha ficado um pouco claro para vocês e agora é a parte de vocês, tá? Resolva os exercícios que eu deixei selecionados sobre divisão, multiplicação, adição e subtração e tentem fazer, tá bom? E daí durante as videoconferências a gente faz a correção e discute as possíveis dúvidas de vocês, tá bom, pessoal? Espero que tenham entendido, tá bom? De verdade. E a gente se encerra essa videoaula por aqui, podendo haver mais alguma videoaula sobre explicações de exercícios que foram passados, mas isso é de acordo com a necessidade de vocês, tá bom, pessoal? É vocês que fazem a aula, beleza? Então, eu finalizo por aqui essa videoaula um pouco extensa, tá bom? E nos vemos em outras videoaulas, tá bom, pessoal? Bons estudos e até mais, tá bom, pessoal? Tchau, tchau.